Então, hoje nós vamos continuar com os nossos estudos no livro de Jonas. Tem sido uma história tensa. A palavra do Senhor veio ao Jonas no capítulo 1. Uma palavra simples: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. E nós lembramos a reação. Jonas fugiu na outra direção. Houve uma tempestade, os marinheiros no navio foram convertidos e Jonas foi lançado ao mar. E ali Deus enviou um grande peixe e foi ali naquela barriga do grande peixe que Jonas caiu em si, se arrependeu, confessou seu pecado ao Senhor e Deus falou ao peixe e ele vomitou a Jonas na terra. Temos visto muita coisa sobre Deus, a sua misericórdia, a sua paciência, a soberania de Deus para com este servo desobediente e também a futilidade de fugir da presença do Senhor. Mas agora, o que vai acontecer? Será que vai haver uma segunda chance para Jonas? Começamos a ler em capítulo 3, versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Basicamente, as mesmas palavras que encontramos em capítulo 1, versículo 1. Só que esta vez, a reação de Jonas foi diferente. Versículo 3. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. 120 mil homens, mais mulheres, mais crianças, mais animais viviam nesta cidade grande chamada Nínive. E quando fala aqui sobre 3 dias, não significa 3 dias de atravessar a cidade de um lado para o outro. Significa 3 dias para visitar cada praça, juntar o povo e falar a mensagem que ele ouviu de Deus. E foi uma mensagem muito, muito simples. E começou Jonas a entrar naquela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída em várias versões. 7 palavras em português, apenas 5 palavras em hebraico. Então vamos tentar imaginar a cena. Um profeta desobediente, mal disposto, foi enviado para esta grande cidade de uma nação que era violenta, cruel, que era o inimigo do povo de Israel. Ele chega à cidade e, sem amor nem compaixão pelas pessoas, começou a pregar esta mensagem. A declarar: Nínive, a sua maldade chegou ao Senhor, o Criador Todo-Poderoso. Se vocês continuarem a praticar esta maldade, daqui 40 dias... Deus vai destruir esta cidade. Que diferença é que esta mensagem pode fazer? Quem é que vai ouvir? Quem vai prestar atenção para este estrangeiro que nem fala a língua deles? Mal disposto, sem compaixão, sem amor, a fazer a sua função, porque ele tem que fazer isso? Quem vai ouvir? Quem vai responder? Do ponto de vista humano, é absurdo. E do ponto de vista humano, a reação dos ninivitas é inesperada. E os homens de Nínive creram em Deus. E proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos e cobriu-se de saco, assentou-se sobre a cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandato do rei dos seus grandes, dizendo:
nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma. Nem se lhes dê pasto, nem bebem água, mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem poderia imaginar uma reação desta? Mas quem poderia imaginar a reação de Deus a este povo? Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. Deus teve compaixão e não fez o mal que tinha dito que lhes faria. Yom Kippur, não sei se estou a pronunciar muito bem em português, Yom Kippur, é uma festa judaica baseada no dia de expiação que nós encontramos em Levítico 16. Como nós sabemos, para os judeus, ainda estão a esperar o Messias. Não tem mais o templo, mas cada ano eles vão celebrar o dia de expiação. Este dia foi quando o sumo sacerdote entrou no Santo dos Santos com sangue nas mãos para fazer expiação, para pedir perdão a Deus pelos pecados do povo. Os judeus continuam a celebrar esta festa ano em ano. E nesta festa, o texto que eles leem e estudam é o livro de Jonas. E esses versículos 3, 1 a 10, são os versículos em que ele foca a sua atenção. Por quê? Porque é um modelo de arrependimento que ganha o favor de Deus. O que nós temos aqui é um exemplo, um modelo de arrependimento. Em Mateus 12, Jesus está a conversar com os escribas e os fariseus. Estes líderes religiosos pedem Jesus, mostra-nos um sinal. Jesus disse-lhes, não se lhe dará outro sinal senão a do profeta Jonas. E sabemos, Jesus falou, como Jonas era 3 dias, 3 noites na barriga do peixe, eu vou estar 3 dias e 3 noites no seio da terra. Mas ele continuava. Jesus continuava e repreendeu os líderes. E repreendeu os líderes por citar o quê? O exemplo do arrependimento dos ninivitas como a pregação de Jonas. O que nós temos neste texto não é só um exemplo para os judeus. É um exemplo para nós como seguidores de Cristo, que como nós devemos arrepender-nos diante do Senhor. Então vamos estudar um pouco mais detalhe estes versículos, porque eu acho que encontra-se um processo de arrependimento. Começa com uma declaração de julgamento. 5 palavras. 5 palavras em hebraico. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Este povo não reconheceu o seu erro. Este povo não percebeu que a sua malícia, a sua maldade subiu até o Deus Criador que eles nem conheciam. Eles estavam a viver na ignorância, cegos para a realidade dos seus caminhos maus, até veio um homem a declarar a realidade de acordo com o ponto de vista do Criador. Como Deus vai explicar em capítulo 4, ele diz, este povo não sabe a mão direita da sua mão esquerda. Estavam completamente ignorantes. Até alguém explicou-lhes como Deus estava a compreender a situação. E a reação? Creram os homens de Nínive em Deus. Ou seja, eles creram que Deus iria, em 40 dias,
subverter, destruir a cidade. Eles tinham medo. Reconheceram os seus erros. Algumas pessoas dizem que havia alguns acontecimentos nesta altura na história. Alguns sinais que colocaram medo no povo de Assíria. Derrotas militares, terremotos e outras coisas, fenômenos naturais assim. Ou seja, eles eram um pouco mais sensíveis através dessas coisas, mas ainda precisava alguém a chegar e falar. Mas esta reação só pode ter sido o poder de Deus. Foi Deus que abriu os olhos dos homens. E não somente os homens. Passou dos homens, através de toda a cidade, até subiu ao rei. E ele fez o quê? Ele se tirou do trono, um ato de humildade, vestiu de saco, sentiu-se nas cinzas, mais uma demonstração de humildade, e mandou uma proclamação. Vocês que vivem aqui, temos que fazer o seguinte: ninguém vai comer nada, ninguém vai beber nada, vamos todos nós nos cobrir de sacos e vamos todos nós sentar nas cinzas, vamos incluir os animais da cidade e quem sabe, Deus vai mudar de ideia. Fizeram tudo isso e depois clamaram fortemente ao Deus verdadeiro. Jonas pregou 5 palavras, mas o fato de que eles podiam clamar fortemente ao Deus mostra que Jonas teve mais contato, porque ele explicou quem é o Deus que vai destruir a cidade. Eles clamaram a Deus, tal como os marinheiros fizeram no navio. Clamaram ao Deus verdadeiro. Mas não era apenas palavras. Não era apenas alguns atos de humildade. Havia uma mudança radical no comportamento dessa cidade. Por quê? Porque se arrependeram cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Arrependimento não pode ser apenas palavras. Arrependimento não pode ser apenas um senso de humildade diante do Senhor. Tem que chegar ao ponto de virar de direção e fazer o oposto. Havia uma mudança radical nessa sociedade, mas começou por cada um. Mas mesmo assim, eles não tinham nenhuma certeza. Não tinham nenhuma certeza. Porque ele disse, quem sabe? Quem sabe se esta reação, a nossa crença, o nosso clamor a Deus, ao nosso ato de arrependimento, quem sabe que Deus vai ver e mudar de ideia? Não foi algo que obrigou Deus a fazer alguma coisa. Não foi uma troca. Se eu fizer isso, Deus vai fazer aquilo. Eles chegaram ao ponto de reconhecer que diante de um Deus poderoso, santo, perfeito, criador de tudo, a única resposta apropriada é acreditar que Deus vai cumprir a sua palavra de destruir a cidade, mostrar arrependimento e se lançar na misericórdia de Deus. E se calhar nós entramos agora no versículo 10, o versículo mais surpreendente desta narrativa toda. Deus viu as suas obras, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu. Literalmente, teve compaixão. Mudou de ideia. Mas como é possível? Como é possível um Deus
que não tem ligação com este povo de Assíria, reagir desta forma. Jeremias 18, 7, 10, Deus falou para o povo de Israel. Ele disse: se porventura eu dizer que vou arrancar, derrubar, destruir uma nação, um reino, mas essa nação se arrepender do mal, não farei o que tinha decidido fazer contra eles. Esta nação violenta, pagã, que não sabia nada sobre Deus, experimentou a compaixão, a misericórdia de Deus. Mas como vamos ver na semana passada, esta reação, esta compaixão de Deus para com este povo não agradou Jonas. Mas compaixão não somente encontramos ao final deste capítulo. Compaixão é o início de tudo que está acontecendo aqui. É a compaixão de Deus que inicia estes eventos. Foi Deus que chamou Jonas. Vá lá, Jonas. Ele fugiu. Foi Deus que foi atrás de Jonas. Foi Deus que enviou a tempestade, o grande peixe, para cumprir a sua missão de compaixão para com este povo. E foi Deus que chegou lá e deu 40 dias. Ainda há tempo. A compaixão de Deus. A misericórdia de Deus. Um processo de arrependimento. Nós vivemos 2.700 anos depois de Jonas. E o mundo em que nós vivemos atualmente não é muito diferente da cidade de Nínive. A violência, a crueldade, o sofrimento, a exploração, a dissatisfação, a tristeza, uma busca de prazeres sem limites, mas em cima de tudo, vivemos num mundo que não sabe a mão direita da esquerda. Mas também vivemos no mundo 2000 anos depois de Cristo. Jesus citou este exemplo de o arrependimento de Jonas a dizer: se eles arrependeram-se com a pregação de Jonas, quanto mais com a minha pregação. E vemos também a compaixão. Deus enviou Jonas para Nínive, mal disposto, sem compaixão, não queria nem ir. Mas Deus enviou Jesus, que deu a sua vida para salvar. Ninguém merece, mas Ele fez. E o julgamento de Deus sobre o nosso mundo. Deus manifesta a sua ira divina contra toda a impiedade e injustiça cometida por aqueles que pela sua injustiça não deixam que se conheça a verdade. Desde a criação, o Deus que é invisível mostrou claramente o seu poder eterno e a sua divindade nas suas obras. Por isso, ninguém tem desculpa. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. E um comentário sobre os finais dos dias: os homens serão egoístas, gananciosos, pretensiosos, orgulhosos, blasfemos, e aí adiante, segundo Timóteo 3, 1 a 5. Há sinais a chamar a nossa atenção. E também tem a conclusão. E os mortos foram julgados conforme o que está escrito nestes livros, segundo as suas obras. E quem não tinha o seu nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Vivemos num mundo que não sabe. E se eles não sabem, como é que eles vão crer? Acreditar o ponto de vista de Deus sobre o mundo é a base para crer. É o início do arrependimento. Se não tiver medo de ninguém, para que eu vou me arrepender? E vemos também no Novo Testamento a importância da crença. Quem crê
Nele, Jesus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E devemos clamar a quem? Tudo que invocar o nome do Senhor será salvo. Não há salvação em nenhum outro, pois em todo o mundo não há mais ninguém dado por Deus à humanidade que nos possa salvar. É só Jesus que nós devemos clamar, somente para Jesus. E é importante se arrepender. Jesus começou o seu ministério. O reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creias. Foi isso que Pedro falou no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo movimentou aquelas pessoas. Eles perguntaram: e agora, Pedro, o que é que nós devemos fazer? E Pedro falou: arrependam-se e cada um seja batizado em nome de Jesus, para que Deus vos perdoe os pecados. Arrependimento. Mas sempre no sentido, no contexto da compaixão de Deus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, nós conhecemos. Não é a primeira vez que vocês estão a ouvir disso. Não é a primeira vez que vocês ouviram desta informação. Mas deixe-me fazer-lhes a pergunta. Como é a sua reação a esta realidade? Estão a presumir a compaixão de Deus? Estão com muitas pessoas lá fora: ah, Deus é bom, Deus é amor, Deus vai salvar todos. Mas não é isso que Deus explica na sua palavra. Deus é justo, Deus é santo. Os ninivitas não queriam enfrentar o mal que Deus prometeu. Eles disseram no versículo 8: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartar do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E diz no versículo 10: Deus não lhes fazer o mal que tinha feito, que tinha dito que ia fazer. Para os ninivitas era mal, mas para Deus era justo. E o julgamento: ah, tá bem, James, não esquenta a cabeça, James. Sou jovem, só tenho 12 anos, só tenho 20 anos, ainda há tempo. Deus deu 40 dias para Nínive. Jesus não voltou ainda, mas pode ser hoje, pode ser amanhã. E crer. Como vocês percebem aqui nesta parte do mundo, a grande porcentagem da população tem crença em Deus. Mas não é um Deus informado pela palavra de Deus. Não é um Deus que eles conhecem pessoalmente. É um Deus de superstição, de religiosidade, de cultura e tudo mais. Só precisamos sair daqui, descer para as 7 bicas, entrar naquele parque e vamos perceber isso. E se as pessoas não sabem quem é Deus, como é que eles podem clamar a Deus? Essa semana, se vocês tiverem tempo, acho que na quarta-feira à noite, vocês vão ver 2.000 pessoas a andar aqui nas ruas, a clamar ao quê? Uma estátua. Pedir perdão. Uma estátua. Ou vão mais longe, vão para Fátima, os santos e tudo mais. Mas, olha, irmãos, não é somente os que estão fora da igreja evangélica. Há pessoas dentro da igreja evangélica que estão a clamar a quê? Aquele pregador, aquela doutrina, aquela igreja presbiteriana. Mas essas coisas não salvam ninguém. É clamar a Deus e arrepender-se. Uma mudança radical. Irmãos, não é apenas uma questão de acrescentar cristianismo à sua vida.
como se fosse um comportamento que entra no domingo pela manhã e sai domingo à tarde. Acrescentar religiosidade para a nossa vida sem mudar radicalmente a nossa atitude para com os nossos maus caminhos não é arrependimento. A Bíblia é muito clara sobre isso. Até os termos que a Bíblia usa: nascer de novo, mudança radical. Irmãos, eu sei que vocês saibam disso. E se calhar estão a pensar: James, por que está a falar mais uma vez sobre esta questão? Porque nós temos uma missão aqui. Nós temos uma missão aqui. A igreja existe para comunicar o Evangelho pelas palavras, pela ação. Formalmente, aqui no culto, informalmente no trabalho, na escola, nos clubes de futebol, nas redes sociais, em obediência à chamada de Deus. A reação dos ninivitas foi inesperada do ponto de vista humano. 120 mil homens, mais mulheres, mais crianças e até os próprios animais se arrependeram dos seus maus caminhos e Deus não fez o que disse que iria fazer. A reação para Jesus foi diferente. Rejeitado, condenado, morto. Ele veio para o mundo que criou, mas o mundo não queria ouvir. Ele morreu, ressuscitou e havia 120 seguidores de Jesus naquela altura. Mas alguns dias depois, em Jerusalém, Deus derramou o Espírito Santo. E uma simples pregação de um pescador que não sabia quase nada sobre teologia, Deus trouxe 5.000 pessoas ao arrependimento. E desde então Deus continua a trabalhar por meio de quê? A igreja. O que é a igreja? Somos nós. Homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, fracos, incapazes, às vezes mal dispostos, mas é assim que Deus quer enviar o Evangelho para o mundo. E vamos pensar mais sobre isso na semana que vem. Irmãos, eu confesso que este livro de Jonas incomoda-me bastante. Muito, muito, muito. Porque eu reconheço que muitas vezes falta-me fé, falta-me disposição, falta-me compaixão, falta-me amor para com as pessoas com quem eu tenho contato dia após dia. Mas também o livro encoraja-me, porque não depende de mim. É a compaixão de Deus, é a soberania de Deus, é o poder de Deus, é a palavra de Deus. É Deus tirar alguém que é mal disposto, trabalhar na sua vida para que ele possa, ou ela possa cumprir a função de Deus aqui na terra. Para quê? Para que pessoas possam perceber o mão direito do mão esquerda, perceber o que Deus vai fazer, perceber a compaixão de Deus e chegar em arrependimento ao único Deus que mostrou compaixão para com este mundo. Irmãos, essa semana, se tiverem algum tempo, passem aqui. Percebam o que está acontecendo aqui nesta zona, nesta semana. Acho que foi o Luiz orou sobre a cegueira espiritual que há aqui. É grande. A maior de nós que estamos aqui crescemos num outro contexto, em que existe uma cultura evangélica mais forte. Aqui não tem. Até abrir a Bíblia é um desafio para muitas pessoas que cresceram aqui, porque nunca tiveram esta oportunidade de alguém sentar ao lado e dizer: deixe-me mostrar-lhe quem é Deus. Começa por aí. Mas se Deus era capaz de usar Jonas,
Um homem tão fraco, tão mal disposto, e através deste homem anunciar o julgamento de Deus para que houvesse um avivamento naquela cidade. Pode fazer hoje, ou amanhã, ou na semana que vem. Mas começa com cada um. Foi isso que o rei disse. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho. Como é que nós podemos levar a mensagem para fora que não é uma realidade para nós aqui dentro? Onde está neste processo? Vamos orar.